Olá, boa tarde a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer ao convite feito pelo Portal das Boas Práticas, pela organização deste portal. Dizer que é uma honra muito grande para mim participar deste tema, que me é muito caro e super importante quando se fala em boas práticas em nossas unidades neonatais. Meu nome é Zaira Custódio, eu sou psicóloga, trabalho no Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, em Florianópolis, e sou consultora para o Ministério da Saúde do método Canguru. Estamos, então, já há alguns anos trabalhando no fortalecimento, na expansão do método e nas boas práticas que ele imprime, né, em todas as suas diretrizes, na sua formulação. Também quero agradecer as pessoas que se inscreveram a participar deste encontro, dizer que é muito importante esse espaço, o portal está de parabéns de ter esse espaço como um veículo de fortalecimento mesmo, de aperfeiçoamento das nossas práticas e nossas unidades, né? Eu acho que é um espaço bastante amplo, com alcance enorme, que nos favorece, então, esse contato constante com a literatura atual, com especialistas que estão sempre se reciclando, trabalhando em pesquisas, e que vem aqui nos mostrar, então, outras questões que envolvem a todo esse leque de boas práticas que nós tanto tentamos perseguir nas nossas unidades, né? E o tema de hoje, então, diz respeito à organização da unidade neonatal para receber pais e familiares. Um tema, como falei, super importante e no qual ainda é bastante complexo, né? Quando a gente fala em visitas da unidade neonatal, seja os pais presentes, seja a família ampliada, seja demais membros da equipe, a gente sabe que ainda é um tema que impõe para os profissionais de saúde um grande desafio. Haja visto as adequações que devem ser feitas nas unidades para poder receber essas pessoas, né, e participar, então, dos cuidados do recém-nascido. Então, inicialmente, nós faremos uma reflexão, né, um debate um pouco mais amplo sobre o tema, e a ideia depois, num outro momento, que durante esse encontro, é responder as perguntas, né, que estarão chegando. Eu irei visualizá-las aqui no chat de conversa, então buscaremos responder as perguntas. Talvez, pelo número de perguntas que possam vir, não poderemos contemplar todas, mas tentaremos eleger aquelas que têm mais a ver com o tema que está sendo abordado hoje, né? Então, sejam todos bem-vindos e um bom encontro para nós. Então, como eu falei, esse tema ele é bastante relevante, é uma tecnologia leve, quando se fala em neonatologia, né, a inclusão da família ampliada, a inclusão dos pais e da mãe como um direito já adquirido, né. No entanto, a gente sabe que tem várias questões para serem debatidas com a equipe, debatidas e, enfim, de uma maneira resolvidas, né. No que diz respeito, então, às políticas públicas e ao direito das visitas nas unidades de internação, nós sabemos que a Política Nacional de Humanização já propõe há um tempo a visita aberta, né? A visita aberta aos pacientes internados, com o objetivo justamente de ampliar esse contato do paciente internado com a sua rede social imediata, com a comunidade, com a família, para que possa, então, possibilitar esse paciente, não no estado de confinamento, mas de pertencimento ainda ao seu núcleo familiar. Então, vendo que essa política é bastante importante, mas ainda percebemos nos hospitais gerais, de modo geral, que há muita restrição também com relação a esse tipo de visita. Por outro lado, já a Política Nacional de Atenção Humanizada ao Recém-Nascido Pré-Termo e de Baixo Peso, o método Canguru, desde sua normatização, com as suas diretrizes, já vem também recomendando, né, que o acesso e a permanência dos pais sejam livres na unidade neonatal, sem restrições de horário, ou seja, os pais não são visitas, né, eles podem entrar em qualquer horário do dia, da madrugada, enfim, e a equipe tem que estar aberta a esta questão, porque é um direito. E também as diretrizes dessa atenção humanizada, ela orienta, né, que as instituições possam se organizar do ponto de vista assistencial, para que essas mães possam permanecer, então, com seus recém-nascidos durante o tempo de internação, né, e também orientar os pais, estimulá-los com relação à importância das visitas dos avós, dos irmãos, e como viabilizar essas visitas, né. Então, esse seria,
de modo geral, esse primeiro pacote que as diretrizes do método Canguru nos apresenta, né? Conceber um espaço e adequar esse espaço para que os pais possam, de fato, permanecer com seus bebês ao longo da internação. Com relação à legislação vigente, a gente vê que em 2016, não muito tempo, né, fazem só 2 anos, a lei número 13.257, que busca normatizar e dispõe sobre as políticas públicas para a primeira infância de modo geral, ela alterou essa lei, o artigo 12 do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, e passou a incluir na redação algo que é super relevante, que eu penso que não está ainda no acesso de várias pessoas a essa informação. Na redação desse artigo 12, desse estatuto, né, então, está priorizado o seguinte, que está incluído o seguinte, na verdade, né, que as unidades neonatais, né, inclusive as unidades neonatais, e destacando no texto, né, unidade de terapia intensiva, unidade de cuidados intermediários, e aqui podemos entender tanto o intermediário convencional, quanto o intermediário canguru, né, devem também proporcionar adequação, condições para permanecer de maneira integral os pais da criança internada, do recém-nascido internado. Eu penso que, excedendo ao artigo 12, né, desse Estatuto da Criança e do Adolescente, é um marco definitivo que assegura, legitima a Política Nacional de Humanização, inclusive, né, inclusive também legitima mais ainda as diretrizes do método Canguru, de modo, então, a garantir, sem sombra de dúvida, que é um direito o acesso e permanência livre dos pais durante a internação dos seus filhos na unidade neonatal. No entanto, o que a gente vê, né, no nosso país, que apesar da legislação vigente, apesar das políticas públicas que estão aí estabelecidas, e também apesar de grandes avanços da literatura, que cada vez mais vem apontando e confirmando os diversos benefícios que é para o recém-nascido, para a família, a permanência dos seus pais na unidade, os benefícios com relação à chegada dos avós da unidade, a sua visita, dos irmãos. Apesar disso tudo, ainda sabemos, né, que existem muitos serviços no nosso país que tem uma visita ainda que é controlada, com normas rígidas, né, e em muitos lugares que a mãe tem um acesso muito restrito, até nos cuidados com o seu próprio bebê. Isso é lamentável, né? A gente vê que existe uma dificuldade da equipe ainda de estar se organizando minimamente, para receber na unidade neonatal os seus pais, os pais dos bebês e a sua família, né? E quando eu falo aqui unidade neonatal, gostaria que fosse compreendido que são os 3 setores que envolvem a unidade neonatal, né, a partir da portaria 930, que é a unidade de terapia intensiva, a unidade de cuidado intermediário convencional e a unidade de cuidado intermediário canguru. Nesses 3 ambientes, então, está preconizado que seja cumprido essas diretrizes e essas leis, né? Em algumas unidades neonatais, no entanto, né, apesar de colocado que tem todas essas evidências, né, científicas e a lei vigente, a gente percebe que a mãe, então, tem um acesso bastante restrito, né, sua permanência também acaba sendo curta muitas vezes, e isso é justificado por vários motivos, né, dentre eles é de que existe uma execução de um procedimento invasivo naquele momento, ou o horário da visita médica, e a mãe só pode entrar depois das 10 horas da manhã, quando passa a visita médica, ou porque o espaço é pequeno, ou porque falta recursos humanos, enfim. Então, a gente vê aí um leque de justificativa, né, dentre eles alguns realmente, eu acho que são da ordem do real em nossas unidades, mas a maneira como a gente tem que manejar essas questões é que faz a diferença, né, para garantir esse acesso livre, apesar de, né, ter essas questões que circulam no ambiente da unidade neonatal. Sabemos também, ao longo desses anos, especialmente nessa caminhada de fortalecimento e de expansão da atenção humanizada ao recém-nascido de baixo peso, o método Canguru, que toda assistência em neonatologia, quando diz respeito ao bebê internado, vem sofrendo grandes modificações, né, e até com base em grandes evidências científicas.
Ou seja, aquele modelo, então, centrado no bebê doente, que precisava ser tratado, né, que era objeto da assistência, veio cedendo, está sendo cedendo espaço ainda, para um modelo que busca ver, então, esse bebê como um sujeito, né, busca ver esse bebê de maneira individualizada, considerando que ele tem toda uma história pré-natal a ser preservada, que ele tem emoções, que ele sente dor, né? Isso é muito importante, porque essas preocupações com relação a esse bebê sujeito e a sua família enquanto também sujeito, né? Tem como base, na verdade, o reconhecimento de que um bebê não existe sozinho. Ele é um dos termos de uma relação. Esse bebê, que é o nosso sujeito da assistência, ele vem acompanhado da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos, dos seus avós, de todo aquele projeto que foi construído naquela família para ele. Essa perspectiva, então, é que a gente entende como a tecnologia leve a inclusão do cuidado, né, nesse cuidado neonatal, das figuras do pai e mãe e família ampliada nesse cenário, né? Não podemos ignorar esse fato. Até porque esse recém-nascido que nós estamos cuidando, embora sejam da equipe, entre aspas, alguns entendem que são da equipe, eles não são da equipe. Esse recém-nascido é do pai, é da mãe, é da família, e eles vão levá-lo para casa de alguma forma, em algum momento, né? Então, esse fato não pode ser nem um instante ignorado. A gente vê muitas vezes, especialmente a mãe no começo, né, dividindo esse espaço com a família, porque até ela vê que o bebê parece ser mais responsivo aos cuidados que a equipe oferece do que o que ela realmente faz. E acaba, às vezes, se menosprezando, subestimando, inclusive, a sua permanência na unidade, porque a equipe muitas vezes não abre espaço para ela poder estar ali cuidando do recém-nascido e aprendendo junto com a equipe esses cuidados, né? Por outro lado, nós não podemos também deixar de entender que essa entrada, né, da mãe, dos pais, da família ampliada e também de outros membros da rede de apoio dos pais no universo neonatal, realmente provoca grandes desafios no que diz respeito à dinâmica e o processo de trabalho da equipe, né? Sabemos que todo o cuidado que tem que ter nessa unidade, do ponto de vista de que é uma unidade intensivista, trabalha com a complexidade, existem urgências, existem muitas vezes intercorrências agudas que acontecem inesperadamente, né? Então, como compartilhar com esses novos membros que ocupam esse cenário, né, esse contexto, que é da ordem da urgência, né? A gente sabe, muitas vezes, que compartilhar saberes, compartilhar poderes e até compartilhar espaço físico é algo bastante delicado, né? Não é uma tarefa simples, e a gente sabe que não é uma tarefa simples nem para a equipe, para os profissionais de saúde, né, que estavam historicamente acostumados, né, a ter esse ambiente ser majoritariamente dominado por eles, do ponto de vista do espaço, né, pelos médicos, pelos enfermeiros, técnicos de enfermagem, e agora eles se veem tendo que compartilhar realmente esse espaço físico, compartilhar saberes, compartilhar conhecimentos que a família traz consigo acerca de experiências maternas e paternas, né? Então, realmente, exige um esforço hercúleo dessa equipe, exige um abrir mão, um ceder espaço, literalmente, não só espaço físico, mas também ceder um espaço interno para poder absorver essa nova categoria de usuários da unidade neonatal. E isso é uma parceria que se constrói gradativamente, a gente sabe que não é algo assim tão rápido, vai se construindo ao longo da trajetória da internação desses bebês, né, na medida em que os profissionais de saúde conseguem, então, aceitar os conhecimentos que são pela família trazido, as suas experiências, a sua cultura e também as suas habilidades, né, e sempre através do diálogo franco, sabendo ouvir esses familiares, né. A gente acompanha muito na literatura várias pesquisas com relação à questão desse acesso da família, dos pais permanentemente na unidade, os pais visitando seus netos, né? Enfim, especialmente do papel da mãe no cuidado neonatal junto com a equipe, né? E algumas pesquisas têm mostrado que na relação da equipe com a família existe uma grande ambivalência. Por quê? Porque ao mesmo tempo
que a equipe, né, os profissionais de saúde entendem como indispensável, né, reconhece como super importante a participação da mãe nos cuidados com o seu recém-nascido, e também quando o pai participa dos cuidados, ao mesmo tempo, elas têm dificuldade de lidar com essa presença materna durante os procedimentos em especial, porque a mãe está ali observando como faz, como ela manuseia o bebê, como ela segura o leite por lavagem, como ela troca a fralda muitas vezes, né? Então, isso incomoda de fato a equipe de modo geral, em especial a equipe de enfermagem, né? Que fica 24 horas envolvida nos cuidados com o bebê, e abre realmente um espaço de questionamento, de observação, né? Onde o diálogo tem que ser imperativo, né? E o que vai mediar essa conversa e esse acerto, né? Entre a equipe e a mãe especial em relação aos cuidados. Mas também o que a gente vê nesses anos de trabalho em unidade da Natal, militando nesse país através de cursos de capacitação, os cursos de sensibilização para as boas práticas em neonatologia, a gente vê que a inserção dos pais e da família na unidade, ela acarretou, então, não só a mudança das rotinas, né, não só acarretou esse olhar diferente sobre o que eles já faziam há muito tempo, mas especialmente, e aí que a gente vê que a grande dificuldade paira, né, exigiu da equipe o desenvolvimento de habilidades relacionais, né, de relação interpessoal com a família ampliada, com os pais e com outros membros da rede de apoio desse recém-nascido, né, sobretudo no que diz respeito ao acolhimento, né, acolhimento, inclusive, está já na Política Nacional de Humanização e também está nas diretrizes do método Canguru, né? E sabemos que acolhimento, nesse aspecto, né, é a grande tecnologia leve. Ela é a chave inicial, então, para o processo de qualquer comunicação entre os profissionais de saúde, entre os pais e a família, inclusive, né, ampliada, né? E o que é acolher, né? Nós sabemos muito bem o que é acolher, porque a gente vem trabalhando com nossas equipes ao longo destes anos, essa habilidade tão importante, né, que é o que se incluiu na neonatologia desse modelo novo, né, que é a capacidade de estar disponível, então, para esse pai, para essa mãe, para esses avós, para esses irmãos que estão chegando, para esses membros da rede de apoio também, né, e não só disponível para recebê-los fisicamente, mas especialmente disponível para escutá-los, dialogar sobre o que eles têm a dizer, ter sensibilidade e, especialmente, desenvolver empatia. A empatia é um termo também super divulgado, né, quando se fala em humanização da assistência, em relação ao parto e nascimento, né, que é tentar se colocar um pouquinho no lugar do outro, ou seja, como eu me sentiria se estivesse no lugar dessa mãe, desse pai, que está lá fora, esperando das 10 horas da manhã, enquanto acaba a visita médica, para depois entrar para ver o seu recém-nascido, que pariu ontem à noite e não viu ainda, né? Será que é legal estar lá fora esperando esse tempo todo? Quer dizer, então, na medida em que a gente consegue se colocar no lugar do outro, e esse outro aqui é um outro que está vivendo um puerpério com uma crise aguda, a gente sabe que a mãe está no pós-parto, vivendo todas as crises do puerpério, e, em especial, acrescentando a questão de que tem um bebê internado na unidade neonatal, seja ele um prematurinho, um bebê de baixo peso, um bebê doente, enfim. Mas houve uma separação imposta pela internação. Então, não é qualquer outro, é o outro que está falando de um sofrimento, né, de uma tentativa de se envolver com um bebê tão diferente que veio e lidar com a separação que foi imposta pela internação. Por isso que dos pilares também da atenção humanizada ao recém-nascido de baixo peso, o método Canguru, é a questão dos cuidadores e da equipe e do trabalho interdisciplinar entre esses cuidadores. Nesse sentido, é super importante ressaltar a importância que tem esses diversos saberes que também percorrem todos os cantos de uma unidade neonatal, né? E ali buscam intervir, e devem intervir, de forma integrada, reconhecendo e valorizando especialmente todas as competências, né, que a família vem apresentando, que os pais vêm apresentando, buscando capacitar e dar autonomia, sobretudo, para que esses pais possam se envolver na unidade como um campo também deles. Então, o trabalho aqui interdisciplinar é fundamental
é o que temos que resgatar nas nossas unidades neonatais, né? São vários saberes, cada uma tendo a sua especificidade, mas que conversam o tempo todo entre si. E todos têm que estar integrados nessa lógica da humanização, nessa lógica de garantir esses direitos, né, à família na unidade neonatal. Sabemos também, né, por acompanhar essas mães esse tempo todo, pelo que coloca a literatura, pelos nossos trabalhos que a gente faz de pesquisa junto com os alunos, enfim, na pós-graduação, a gente sabe que essas famílias, esses pais, em especial a mãe, por estar no puerpério de crise aguda, sobretudo, né, são afetadas muito pela internação do seu bebê na unidade neonatal. Os pais também, os pais, homem, pai, me refiro aqui, mas especialmente a mãe, por toda a crise psicofisiológica que ela vive, né, mudança hormonal, impacto com a separação, impacto com o nascimento de um bebê doente ou prematuro, ela fica muito vulnerável emocionalmente. A gente sabe que ela tem um período grande de fragilidade para dar conta, passa por angústia, por medo, por fantasias, vive em muitos momentos o luto antecipatório, que é a perda iminente do seu recém-nascido, ao mesmo tempo que tem que estar cuidando e aprendendo a investir nesse bebê que está ali. Nesse sentido, então, é que a gente destaca a importância da família ampliada, né, que aqui ela vem funcionar, então, como um suporte, literalmente como um suporte, para que esse pai e essa mãe possam atravessar esse momento, essa etapa de suas vidas, que pode ser uma etapa relativamente longa para alguns, menos curta para outros, mas o que tem em comum é a separação do recém-nascido, é a quebra de uma idealização que foi feita na gravidez, né, e aprender, então, a investir nesse bebê. Então, é super importante, e por isso que esse novo modelo de cuidado neonatal, que entende que a tecnologia nova é o acolhimento das famílias, é importante para esse pai e para essa mãe. E nesse sentido, eu trago aqui uma frase do Winnicott, que valoriza muito esse momento de quem cuida dos pais, né? Ele coloca que da mesma maneira, então, que um bebê depende de um ambiente seguro para se desenvolver toda a sua potencialidade, o seu núcleo familiar, ou seja, seus pais, para ser o que é, né, do ponto de vista para esse bebê de referência, também precisa de um relacionamento com um grupo social mais vasto. E esse grupo social mais vasto é a rede de apoio dos pais, rede de apoio imediata. É onde entra, então, aqui a família compartilhada, que são os avós, os filhos que esses pais possam ter, né? E outros membros da equipe, ou outros membros, da sua rede imediata, que eles identificam como pessoas significativas para ele, da sua rede de apoio. Né? Então, a partir dessa compreensão de Winnicott, né, de que os pais precisam desse suporte para poder cuidar dos bebês, né, e desse vínculo familiar, inclusive, é que a gente destaca, então, o quão importante as equipes desenvolver atividades e se organizar de acordo com suas características, com certeza, né, para possibilitar esse acesso. A partir daí, sim, então, podemos estar dizendo que nós estamos trabalhando com acolhimento e com relação familiar, com vínculo afetivo, né. Então, por exemplo, garantir o acesso dos avós na unidade neonatal. Será que é tão difícil assim? Né? A gente sabe o quão importante essas figuras são para os pais, tanto o pai quanto a mãe. Né? Então, garantir que os avós tenham acesso livre ou com marcada visita, enfim, na unidade, é estar cuidando de um vínculo familiar. Né? É facilitar que essa interação das diferentes gerações que estão aí dadas possa acontecer. E, sobretudo, também favorecer que esse recém-nascido seja reconhecido e seja também acolhido no seio da família, né? Então, quando se fala em visita dos avós, a gente fala que esses avós são aqueles que fortalecem a rede de apoio dos pais, né? E não só isso, os avós são, de modo geral, e a literatura vem apontando em larga escala isso, que os avós, em especial os avós maternos, de modo geral, são os principais cuidadores dos pais, do bebê, ao longo da internação e após a alta desse recém-nascido. Daí, então, a importância vital de nós incluirmos eles, não como uma mera visita social, né, mas como os cuidadores dos pais. São aqueles que cuidam de quem vai cuidar posteriormente, né.
E como eu coloquei, então, a literatura é bastante extensa em relação às avós maternas. Como a gente sabe, então, a mãe está numa fase super regredida nesse pós-parto, né? Ela se encontra numa condição de quando ela era bebê, do ponto de vista inconsciente, e tendo que lidar ao mesmo tempo com as demandas do seu bebê, tão diferente do que ela tinha imaginado, estando ela ainda regredida nesse estado, né? É onde, então, entra o papel fundamental da avó materna, como aquela que assume, numa expressão winnicottiana aqui falando, né? É aquela que assume o lugar da mãe suficientemente boa para a sua filha. Ou seja, na medida que essa avó consegue cuidar de sua filha, ela vai conseguir passar valores, vai conseguir passar padrões de uma maternagem, né? Para que a sua filha possa, então, se colocar nesse lugar e passar para o seu recém-nascido, né? Isso é muito importante. A gente vê isso claramente, como esse puerpério da mulher, dos primeiros dias após o nascimento do bebê, tem esse comprometimento. A gente percebe muito isso, de que maneira? Quando a mãe, muitas vezes, chega na unidade, não consegue ficar muito tempo, olha o bebê com os braços para trás do seu corpo, né? Ou seja, literalmente, corporalmente mostrando que não consegue ver aquele bebê como dela, porque está tão regredida quanto um bebê, e ela que tem que ser cuidada inicialmente, né, para poder depois cuidar desse bebê. Então, imaginem a gente no lugar dessa mãe, sozinha, sem ninguém da nossa rede de apoio imediata, né? E como seria se tivesse essa mãe com a sua mãe do lado, lhe apoiando sobre os ombros, lhe dando a mão, lhe configurando esse lugar de mãe que ela é, porque ela é filha que está sendo cuidada, né? Então, assim, nós temos que realmente destacar muito, muito a importância das avós maternas na unidade neonatal, né? Depois, acho que teremos umas perguntas que diz respeito a essa questão da avó e poderemos aprofundar um pouquinho mais sobre a importância, né, dessa figura fundamental na formação dessa mãe que está se fazendo mãe, né, na beira de um leito neonatal. Muito bem, então acho que outro aspecto que precisamos considerar quando diz respeito ainda à questão da visita dos avós na unidade é de que quando os avós estão presentes, sejam os avós paternos, avós maternos, nós conseguimos, de alguma maneira, apreender essa dinâmica familiar e até entender esses aspectos transgeracionais que estão naquela família. Conseguimos entender a história em que esse bebê está sendo incluído e até pensar em intervenções com essa família do ponto de vista psicossocial, que possa contribuir, inclusive, para uma boa estada dela durante a internação do seu bebê. Então, quando os avós estão presentes, eles nos relatam a história dessa família, desse pai e dessa mãe, né? E com relação aos irmãos, né? Quando os pais também já vêm de outros relacionamentos, até porque a gente sabe que família é com quem se conta, né? Essa é uma definição da ONU, e não necessariamente a família consanguínea, e aí nós temos vários tipos de arranjos de relacionamentos, temos famílias monoparentais, temos famílias homoafetivas, temos famílias numa relação conjugal estável, enfim. E para cada família dessa, nós temos que olhar e garantir todos esses direitos e esse acolhimento que é para cada uma delas conferido. Quando essas famílias já trazem, então, na sua estrutura familiar, a história de um outro filho, ou seja, que esse recém-nascido tem um irmãozinho, o mesmo lugar que nós oferecemos aos avós, oferecemos também a esses irmãos. Os irmãos dos recém-nascidos não ocupam também um horário de visita formal na unidade neonatal, né? Eles devem ser incluídos sim, porque a gente sabe o quão é ansiogênico para esse irmão que está em casa, longe de sua mãe, não viu mais a barriga da sua mãe crescer, ou vê sua mãe por foto, sabe que o bebê não está mais na barriga da mãe, e não consegue concretizar esse nascimento. Então, a gente sabe que essa medida, essa boa prática de promover que esses irmãos possam visitar de maneira acompanhada, estruturada, a unidade neonatal, ela é promotora, né, do ponto de vista de saúde mental e também do ponto de vista da promoção do desenvolvimento de comportamentos indevidos que esses irmãos muitas vezes desenvolvem por não entender o que está ocorrendo nessa família, nessa dinâmica, né, nessa ausência do pai, nessa ausência da mãe, em ter que ficar com pessoas que não conhecem muitas vezes, para que os pais possam ter acesso à unidade neonatal. Então, assim, as experiências
em nosso país já de muitos anos, há mais de 20 anos, experiências bem-sucedidas, né, de programas de visitação de irmãos à unidade neonatal, tem nos mostrado a importância que tem essa visita, né, nesse sentido, então, o quanto isso diminui a ansiedade dos demais filhos, né, deixando seguros, especialmente do lugar que ocupam na família. Porque essa é uma grande fantasia que os irmãos vivenciam e a gente observa, né, nos nossos acompanhamentos ao longo desse tempo, né? É uma angústia real de separação da mãe e de perda de um espaço no núcleo familiar, né? Então, isso tem ajudado muito a compreender, então, a ausência materna, o que levou o bebê a ficar num ambiente que requer tantos cuidados especiais, porque não foi para casa depois que nasceu, né? E por aí afora, todas as perguntas e fantasias que realmente os filhinhos que estão em casa vão desenvolvendo, né? E que precisam ser cuidadas também ser respondidas devidamente, né? Bom, a gente sabe que o dia a dia nas unidades neonatais, né, de modo geral, como foi colocado anteriormente, é marcada por várias intercorrências, por várias questões que envolvem relacionamento, pelo imprevisível, e tem sido considerado na literatura um dos ambientes no hospital, né, ou na maternidade, de maior pico de estresse e de adoecimento profissional, inclusive. Então, nós não podemos, de forma alguma, negar a necessidade e a importância de olhar para esses cuidadores que estão acolhendo, por outro lado, também essas famílias, né? Como administrar esses dois polos, né? Como cuidar do bebê e da família, sem perder de vista também os cuidadores e o que eles necessitam para poder desenvolver e ter habilidades no cuidado com a família ampliada, né? Então, nesse sentido, que esse encontro de hoje, né, procura desenvolver essa temática que é super importante, que é tão abrangente e que certamente não daremos conta da complexidade aqui neste encontro, mas estamos buscando de uma maneira destacar os aspectos que a gente considera mais relevantes para poder viabilizar, então, né, a sua eficácia. E a grande questão que esse encontro, então, acho que nos traz, né, é como organizar esse ambiente tão variado, tão complexo, né, que são nossas unidades neonatais, como organizar e para promover, então, o livre acesso e permanência livre dos pais, e também como promover as visitas da família ampliada, e também as visitas de outros membros da rede de apoio, né, respeitando, sobretudo, as rotinas e as atividades dos profissionais que lá trabalham com tanto empenho, né? Então,